Olá, meus amores! Hoje nós vamos falar sobre o assunto que é frase. Frase é todo enunciado de sentido completo capaz de estabelecer comunicação, correto? Nós temos classificações de frase. Vamos lá, que eu vou mostrar para vocês. Nós temos frases afirmativas, negativas e interrogativas. Muito fácil de guardar isso. Afirmativa, amo chocolate. Eu estou afirmando que amo chocolate. Negativa, não gosto de caju. Eu levo a palavrinha não. Sempre a negativa vai ter a palavrinha não. Interrogativa, qual é o seu nome? Sempre teremos a interrogação. Fácil. Vamos ver mais umas. Vamos lá. Exclamativa. Aqui está o ponto-chave. Exclamativa. Que tamanho de lua! Que lindo dia! Isso são frases exclamativas. Mas tome cuidado que nós temos a imperativa também que pode usar o ponto de exclamação. Por favor, quietos! Já para cama, menino? São frases exclamativas, mas elas são o quê? Dando ordem imperativa. Mas elas usam também, geralmente, ponto de exclamação. Isso são um tipo de frase. Agora vamos ver as orações. Aguarde. Agora vamos à oração. A oração ou um grupo de palavras que transmite o pensamento. A oração sempre tem um verbo. Para a oração ter um significado, são necessários alguns termos básicos, termos essenciais, que é o sujeito e o predicado. Então vamos falar do sujeito? O sujeito, ele é um termo sobre qual o restante da oração fala, né? Diz algo. O pássaro está com frio. Quem está com frio? O pássaro. E o que o pássaro está? Está com frio. Então, aqui é o predicado, que nós vamos ver agora. O predicado é um termo que contém um verbo e informa algo sobre o sujeito. Eu tenho o verbo e está me dizendo que o sujeito está com frio. Então, é o predicado, é o restante da oração. Seu Pedro era um homem feliz. Quem era feliz? Seu Pedro, sujeito. Era um homem feliz, é o restante da oração. Então, eu tenho o verbo e sei o que estava acontecendo com o seu Pedro. Então, é o predicado que está falando do sujeito. O sujeito, necessariamente, às vezes pode não vir no início da frase. Ele pode vir no meio, ele pode vir no final. Eu trouxe alguns exemplos aqui. Vamos lá. O primeiro. As crianças brincavam no jardim. Quem brincava no jardim? As crianças. Estão vendo? Ele veio no início da frase. Brincavam no jardim as crianças. Quem brincava no jardim? As crianças. Ó, veio no final da frase. Praticamente a mesma frase, só que eu estou mostrando para vocês que ela pode mudar. No jardim, as crianças brincavam. Quem brincava no jardim? As crianças. Olha como é que o sujeito veio no início, no final e no meio. Então, vocês têm que ficar de olho nisso, né? E agora nós vamos descobrir algumas particularidades, como o núcleo do sujeito. Aguardem. Vamos lá. Núcleo do sujeito. O que é o núcleo do sujeito? Primeiro vamos descobrir o sujeito. A cadeira é de ferro. Quem é de ferro? A cadeira. As crianças brincam. Quem brincam? As crianças. Então, é a palavra base em torno do núcleo do sujeito. Pode aparecer palavras secundárias, pode ser artigo, adjetivo, locuções adjetivas, entre outros. Então, quando eu digo que eu quero saber o núcleo, eu quero saber a parte principal. Se eu sei que o sujeito é a cadeira, porque o sujeito é a cadeira. Então, qual é o núcleo do sujeito? Cadeira, que é a parte principal.
As crianças brincam. Qual é o núcleo do sujeito? Criança, porque ela é a parte principal. Eu sei que o sujeito é as crianças, mas a parte principal é as crianças. Então, o núcleo do sujeito é a parte principal, ok? Não podem esquecer disso. A cadeira é o sujeito, mas se eu pedir o núcleo do sujeito, é só a partezinha principal. Ó, as crianças é o sujeito. Eu quero o núcleo, no caso, crianças somente, tá? Então, agora nós vamos saber os tipos de sujeito. Agora nós temos os tipos de sujeito. Aqui eu tenho o tipo de sujeito simples, sujeito composto. O que é o sujeito simples? Ele só possui um núcleo, ou seja, um único sujeito. Sujeito composto, ele possui mais de um núcleo, dois sujeitos. Então vamos lá. Luísa é uma boa amiga. Quem é uma boa amiga? Luísa. Então só tem um sujeito só. Então ele é simples. Sujeito composto. Beto e Carlos são bons alunos. Quem são bons alunos? Beto e Carlos. Então eu tenho dois. Então, ou mais. Pode ser dois ou mais. É sujeito composto, ok? Vamos para outro. Nós temos outros aqui. Vamos lá. Agora vamos para o sujeito oculto. Quando não está expresso, eu sei que sou eu, mas eu não vejo. Por exemplo, eu vou escrever assim, viajarei amanhã. Mas eu sei que ele está oculto, porque eu viajarei amanhã. Então, eu não coloco. Então, viajarei amanhã, irei ao médico, sairei hoje. Então, eu sei que é eu. Então, ele é oculto. Sujeito indeterminado. Nós temos três tipos. Quando se indica o agente da ação verbal. Calma aí. O primeiro caso, bateram palmas no portão. Ele sempre vai usar o verbo na terceira pessoa do plural. Quem é a terceira pessoa do plural? Eles. Nós já vimos isso. Então, bateram no portão. Você sabe quem bateu no portão? Não. Alguém bateu, mas você não sabe quem. Você não sabe determinar quem foi. O segundo caso. Aqui, se vive bem. Aonde vive bem? Você não sabe. Aqui, eu estou dizendo aqui se vive bem. Aonde? Você não sabe o determinado lugar. Está indeterminado. Então, quando o verbo ativo está na terceira pessoa do singular, vive-se, vive, acompanha-se do ser. Aqui se vive bem, ok? E o último, é triste assistir essas cenas repulsivas. Assistir está no infinitivo. Então, você não sabe que cenas são essas e está no modo natural do verbo. Você não sabe que cenas são essas. Eu estou falando que são cenas repulsivas. Mas quais? Você não sabe. Mas eu estou mostrando essas duas porque eles existem. Mas nós vamos sempre usar a primeira. Bateram palmas no portão, acenderam a luz, brigaram na sala, entendeu? Sempre na terceira pessoa do plural. Geralmente pode acontecer isso, mas pode acontecer esses casos, vocês já sabem, ok? Então vamos para o último, sujeito inexistente. Sujeito inexistente são constituídos por verbos impessoais. O que são verbos impessoais? Bom, são constituídos por esses verbos impessoais. Geralmente, assim, quando se referem a... No caso, clima, tempo, por exemplo, trovejou esta noite. Nós estamos se referindo ao quê? Ao clima, né? Ao clima do que está acontecendo. Ventou muito hoje. Então, eu estou falando, me referindo ao quê?
ao tempo, o que está ocorrendo no tempo. Então, nós temos... como eu posso dizer? É controlado pela natureza, né? Então, ser, estar indicam um tempo ou clima. Por exemplo, há boas palestras no Congresso. Então, eu estou indicando que o verbo haver no sentido de existir, né? Ele indica tempo passado, né? Está na hora do intervalo. Esse está indicando o tempo, né? Dizendo que é no momento, está na hora do intervalo. E os fenômenos da natureza. Então, trovejou esta noite, há boas palestras no Congresso, que eu estou indicando que é um tempo passado, fenômeno da natureza, e também estou aqui dizendo tempo, está na hora do intervalo. Então, é inexistente, então você não tem um sujeito, né? Bom, aí nós vamos passar para a classificação dos predicados. Só que eu vou fazer na próxima aula, porque nós não temos só o predicado verbal e nem só o nominal. Nós temos o verbo nominal, então eu vou fazer uma aula à parte para ajudar vocês, ok? Espero que tenha esclarecido, mas qualquer dúvida, me procure no WhatsApp, na plataforma, e nós vamos fazer exercícios de fixação, tá bom? Espero que eu tenha ajudado vocês. Beijinhos! Vamos lá falar sobre período simples e período composto. Nós já vimos que a oração é a ideia que se organiza em torno de um verbo. Sabemos que toda oração tem um verbo. A oração tem um predicado e um sujeito, também já vimos isso. Ou só um predicado. Porque nós vimos que temos orações que, como sujeito inexistente, que não tem. Nós temos o fenômeno da natureza, que indica tempo, que indica o clima, né? Então, não tem sujeito. Então, nós temos aqui o período. O período é constituído por uma ou mais orações. Então, eu tenho aí. Era um dia de eleição. Os brasileiros levantaram-se cedo e formaram. Então, aqui eu tenho uma frase, que é uma oração, e eu posso indicar a vocês, ó, como é que nós vamos dividir. Era um dia de eleição. Eu tenho um verbo. Então, é o período simples, tá vendo? Primeiro, terminei, dei um ponto final aqui para continuar. Foi só uma pequena pausa. Então, eu tenho um período simples. Os brasileiros levantaram-se cedo e formaram. Então, eu tenho dois verbos na outra oração. Então, eu tenho um período composto. Então, tem o período simples e o período composto. Então, o período simples é formado por um verbo e o período composto com dois verbos, ok? Qualquer dúvida, estarei no WhatsApp e na plataforma para esclarecer a vocês. Iremos fazer exercícios de fixação. Beijinhos!